Hello! Bom dia. Bom dia, irmão Hernandes. Tá melhor agora, pastor? Bem. Estou bem. Bom dia, pastor. Bom dia, Ebenezer. Obrigado, viu, Hernandes, pelo perguntar. Eu acho que já passei a fase crítica. Vamos esperar. Mas eu acordei 9 horas. Tá bom, é? Isso é muito bom. Percebi que eu estava no céu, mas aí lembrei que não. Desceu rápido. Pensei que já estava no céu, já estava tudo certo, mas... Também acordei agora há pouco, tomando um cafezinho, ó. Cafezinho, pãozinho aí. Everton, buenos dias. Jesus. Bom dia aí, já falei com a Retinha, tá loiríssima. Aninha. Obrigada. Bom dia. Irmã Tânia, Maria, Anne. O Cleber aí, é positivo também agora. Bom dia, sempre humilhada. Bom dia, povo de Deus. Presbítero Kisley, Diácono Hernando, Diácono Everton. Diácono Rodrigo também tá aí, tá fazendo aniversário. Pastor, só falta o Cleber, só falta o pai agora da positivo. O Cleber testou ontem também. Ah, é? Família toda imunizada? Só falta o pai agora pegar. Meu Deus do céu. Irmão Wilson também tá aí. Seja bem-vindo. Irmã Nilma. Irmã Nilma tá bem? Graças a Deus. Ó, a Fabiana tomou a vacina ontem. Hoje já tá arrumando casa, o mundo acabando. As mulheres são de outro planeta. Com certeza. Eu, graças a Deus, fui assintomática, né? Não tive sintomas. Aí. Se o Kisley der coronavírus, você pode esperar que vá para UTI. Tá repreendido em nome de Jesus. E os médicos falando nada. E os médicos falando assim, não tem nada. É macumba. É mal olhado. Entendeu? Eu quase morri na primeira dose. Gente, quero primeiro fazer referência que eu estou aqui com essa camisa que o Kisley ama, né? Campeão da Taça Guanabara, tá? Taça Guaraná, né? Olha o irmão Cleitinho aí. O problema é que você ficou ruim aí com a sua primeira vacina. Duas coisas, né? Não tá comendo carne mais e essa camisa aí, nada te ajudou. Eu não usaria ela na segunda dose, não. Só vou te dar um conselho, né? Eu lembrei de você que a semana passada eu estava no restaurante e eu pedi uma carne. E a Fabiana falou assim: não. Para ele não. Me chorou? Uhum. Aí eu falei: pois eu quero só eggs agora. Eggs. Traz os 3 eggs. Gente, vamos lá então. O Kleber tá aí o Wilson. O Everson tá aí. A Claudete sempre é a primeira a entrar. Hoje não entrou, não sei se tá de Covid. Tá dormindo? Ixi. Tá dormindo? Nossa. O Fábio tá aí. Não sei se eu mencionei mais alguém. Simone tá aí também. Irmão. É isso aí. Irmãos, vamos voltar então a falar sobre Trindade. Quero compartilhar com vocês aqui, obviamente, o texto. Vamos orar. Ritinha, ora pra gente, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela noite de sono reparadora que o Senhor nos deu. E, com a graça de Deus, estamos aqui todos hoje reunidos para ouvir a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito desça sobre cada um de nós para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através do pastor Pedro, Deus. Obrigado por esse domingão e abençoe logo mais também pelo culto. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje vai ter polêmica aqui na aula, porque vou estar de olho ali no relógio, mas vai ter polêmica aqui, porque tem um ponto aqui que eu quero ver como é que vocês se saem, tá? Vamos ler o ponto 25, que diz assim: e nesta a Trindade não é
a Trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Nós já falamos um pouco sobre isso. A Trindade deve ser adorada. Alguns pregadores, alguns professores falarão acertadamente que a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E é verdade, é uma das funções do Espírito Santo glorificar o Salvador, glorificar aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Mas ele também deve ser adorado. E é isso que Atanásio está nos ensinando aqui. O maior teólogo dos pais da igreja, que é Atanásio, está nos ensinando isso. Nós precisamos adorar os três. Na igreja presbiteriana, às vezes, tem uma resistência com a questão do Espírito Santo. Quando você fala do Espírito Santo na igreja presbiteriana, logicamente as pessoas chamam você de pentecostal. Se você fala que você teve uma experiência com o Espírito Santo, automaticamente os presbiterianos chamam você de pentecostal. E isso não pode ser uma marca entre nós. Isso não pode ser verdade. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é Deus, ele age no meio da igreja e ele não é uma possessão da igreja pentecostal. Tá? Então é importante. Agora, tem um tema aqui que eu quero levantar a poeira e eu quero colocar vocês para pensarem. O ponto 28 vai falar dessa polêmica. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. O que é isso? Para Atanásio, se você não cria na Trindade, você não podia ser salvo. E eu quero abrir para vocês, eu quero jogar essa polêmica para vocês, que seria uma discussão. Eu queria saber para vocês aí, uma pessoa que crê na Trindade, uma pessoa, por exemplo, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, mas não crê que Jesus é Deus, ele pode ser salvo? Uma pessoa que crê que Jesus é Deus, mas não crê que o Espírito Santo é Deus, ela pode ser salva? Qual é a opinião de vocês? Eu creio que não, pastor. Quem falou isso? Porque, tá. Martinha, estou comendo pão de queijo, desculpa. Bom dia, Martinha. Martinha, não faça inveja, mas eu não estou com inveja de você porque eu comi cuscuz com ovo. Porque cuscuz com ovo, para mim, é a melhor... Eu já falei que no céu o maná era cuscuz, mas o pessoal não crê. Em Minas, o pessoal de Minas fala que era pão de queijo, maná. Né? Então, em Goiás, o pessoal fala que era o piqui. E era misturado com arroz. Aí complicou. Outros falam que era um piqui com frango. É uma confusão. No céu, não sei o que vai ser. Então é o seguinte, Martinha, por que você acha que a pessoa não pode ser salva se ela não crê na Trindade como da mesma substância, Deus de Deus? Como é que pode ser isso? Explain, please, my sister. Por isso mesmo que o senhor acabou de falar. O Deus, ele é único, subsistente em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com a sua função. Se você não crê, se é o Espírito Santo que tem o trabalho da regeneração, então como é que você vai ser salvo? Certo. Alguém quer contestar a Martinha? Rapaz, o Fábio tá comendo com gosto. E botou a xícara assim alto relevo. Eu concordo. Que maravilha, valeu, Fabão. Sim, Everton. Eu concordo com a Martinha. Você concorda com a Martinha. Alguém discorda? Pastor, qual a perspectiva que você está falando isso? Nos dias de hoje, depois de Cristo ou antes? Ou não, toda? Eu tô falando, sim, é uma boa pergunta, Bené. Eu tô falando da perspectiva de sempre. Mas, principalmente, porque as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, confiando na promessa que o Messias viria. Elas não sabiam que esse Messias era Deus de Deus. Eu só quero dar uma pitada nessa discussão no seguinte: e a graça? As pessoas não são salvas pela graça? Correto. Elas não precisam
da graça de Deus para serem salvas, e se elas crerem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, elas não são salvas, elas precisam crer para serem salvas que Jesus era Deus? Elas precisam crer para serem salvas que o Espírito Santo também é Deus? Ou isso não importa? Nós já escutamos um pouco a explanação que a Dulce riu aí quando eu falei em inglês, o meu inglês super afinado. Eu estou fluente em inglês, fluente assim, correndo, né? Estou fluente. Então, assim, eu sei que vocês não querem pensar de manhã, estão comendo, aquela maravilha, mas a época dominical é isso. Pastor. Como é que vocês veem a graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo? É necessário crer que ele é Deus para você ser salvo? É uma pergunta também, Bené. Vamos ver o Bené e depois o Kisner. Eu acho que o Kisner quer falar. Bom, quando a pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento para frente, depois de Cristo, eu acho que é um processo, né, de aprendizado, que ela vai aprender a partir de que ela creu, ela vai aprendendo a quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito Santo. No primeiro momento, talvez ela não saiba isso, mas ela crê que Deus é o Salvador da vida dela, que Jesus Cristo é. Aí sim, ela vai um processo de aprendizado. Certo, mas como é que nós vamos ter isso? Como você comentou do Antigo Testamento, o Antigo Testamento as pessoas não tinham nenhuma noção que o Messias seria homúcios com Yahvé, da mesma substância que Yahvé. Como? Não entendi. Não, porque a discussão é o seguinte: como é que alguém pode ser salvo e ele não crê que Jesus Cristo é Deus? Ele crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas ele não crê que é Deus. Somente pela graça mesmo, pastor. Sim, mas eu estou perguntando se essa pessoa é salva. Ela crê que Jesus Cristo é o Messias, mas ela não crê que ele é Deus. Ela está salva? Não. Boa pergunta. Acho que não. Martinha falou não. Não. O dedo do Kisner ali está maior do que... Fala, Kisner. Presbítero Kisner aí. Pastor, se uma vez que você não crê que Jesus é Deus, você não crê na Trindade. Uma vez não crendo na Trindade, você não crê na unicidade que existe entre as três pessoas, entendeu? E por isso o que acontece? Jesus ele tem a ação salvadora, como o Espírito Santo tem a ação consoladora, como o Pai tem aquela também função separada, mas os três são um. Se você crê em Jesus Cristo, automaticamente você está crendo na pessoa de Cristo, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. Que se uma dessas pessoas não estiverem dentro da sua aceitação ali, sendo considerado como Deus, essa pessoa não é salva, com certeza não. Perfeito. Então você está condicionando a salvação à crença de que essa pessoa necessita crer na Trindade. Com certeza. Então não é só crer em Jesus, é na Trindade. Na Trindade. E isso tem respaldo bíblico? A Bíblia diz que Jesus foi quem revelou Deus a nós, né? Ele é Deus, ele é homem, né? 100% Deus, 100% homem, como nós... Sim, Kisner, eu não estou discutindo isso. A discussão é, para eu ser salvo, eu preciso crer na Trindade ou não? Essa discussão. Ou eu preciso crer em Jesus Cristo como meu único salvador? O Fábio primeiro, depois o Cacheta de Barbona e volta pro Bené. Eu estou tentando coordenar todo mundo aqui, tenham paciência, mas o Fábio está com a mão levantada faz tempo. Olá. Fábio. Pastor, eu acho que eu peguei, assim que o senhor fez a pergunta, o que me veio à cabeça foi o exemplo a passagem que Jesus está na cruz e o ladrão pede a salvação, né? Eu não creio que houve tempo suficiente para que Jesus pudesse, né, pregar o testemunho dele, né, a crucificação dele foi o testemunho que fez com que o ladrão
então se redimisse, né? Se pedisse essa salvação, e ele foi salvo, né? Então eu acho que eu acho que não, eu discordo do Kisner nesse ponto. Eu acho que nós somos salvos pela graça e eu sempre parto do princípio que o conhecimento humano não é a base não há base bíblica, que o nosso conhecimento, o que conhecemos, aquilo que somos é o que vai nos levar a uma salvação, ou não é o nosso entendimento que vai levar, porque começamos já a partir do princípio que Deus nos escolhe, não somos nós, né? Então eu acho que eu faço o caminho inverso. Eu acho que não é esse entendimento que vai ser o entendimento humano que vai ser o determinante para a gente ser salvo, não. Ok. Próximo da lista. Eu também concordo com o que o Fábio falou, mas infelizmente às vezes nós estamos andando com Deus e nem sabemos quem Deus é, né? João 14, Jesus falando isso aos seus discípulos. Para ser salvo não depende de mim, depende de Deus. Agora, Jesus é Deus, Deus é Jesus, e o Espírito Santo, e concordo com o Kisner também. Então, tudo é um contexto. Mas, para mim ser salvo, eu tenho que acreditar que Jesus é Deus, o Espírito Santo vai pôr isso em mim. Mas, se eu não acreditar que Jesus é Deus, quem foi o Criador, né? Isso aí. O Cacheta citou um texto aí que eu ia citar, e eu gostaria muito que alguém abrisse a Bíblia aí em João 14, 19. João 14, 19, alguém de vocês abrisse a Bíblia. A Nilma coloca um texto aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a Nilma está falando de salvação só em Jesus. Nós não estamos discutindo isso, Nilma. Tá? Nós todos estamos de acordo que a salvação é em Jesus somente. A discussão é, para que a pessoa seja salva, ela precisa crer na Trindade ou ela não precisa crer na Trindade? Temos aí uma posição do Kisner, que é bem interessante, e temos a posição também do Fábio, que é bem interessante. E agora vem a posição do Cacheta, que é o texto que eu já ia usar, que é o João 14, a partir do versículo 18, né? 19, perdão. E eu gostaria muito de fazer vocês pensarem, porque se um testemunho de Jeová pegar vocês, eu quero que vocês tenham argumentos e quero que vocês pensem acerca. A escola dominical vai pensar. Então, nós estamos discutindo para que eu seja salvo. Nós não estamos discutindo aqui que a Trindade existe, nós não estamos discutindo que a Trindade é Deus, nós estamos discutindo para que eu seja salvo, eu preciso crer na Trindade. E o Fábio deu um elemento dos ladrões na cruz, aquele que lembra de mim, Senhor, quando entrares no paraíso, no teu reino, né? Ele cria na Trindade? É uma pergunta. Ele foi salvo, mas ele cria na Trindade, deu tempo. Aí veio a expressão do Beni. O Beni falando da correlação. O Beni falando do aprendizado, que você vai aprendendo na caminhada quando dá tempo, né? Tem muita coisa, por exemplo, que eu sou herege ainda, né? Talvez daqui ficar velho eu vou me convertendo. Por exemplo, uma questão, por exemplo, do casamento no Novo Céu e Nova Terra, que o Kisner odeia. Alguém abriu a Bíblia aí? Eu tô brincando, rapaz. Vou complicar você dentro de casa, não. Cacheta, quem abriu a Bíblia aí em João 14, a partir do versículo 19. Vamos ler? Tem alguém com Bíblia aí ou só eu? Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Quem está lendo? Tânia. Bota o seu vídeo, Tânia, por favor. Oh, sorry. Não vi. João 14, a partir do versículo João 19. 14, 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Segue. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Certo. Eu quero que você entenda que a pergunta é:
Atanásio lá, e vamos voltar um pouco para Atanásio. Atanásio, ele diz que para que você seja salvo, você precisa... Vou só voltar aqui, que eu preciso jogar aqui Vou jogar a tela, né? Atanásio, tá aparecendo aí, né? O ponto 28. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. Mas, para alcançar a salvação, é necessário ainda crer firmemente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Esse é o princípio para ser salvo. O que o capítulo 9, que o Cacheta sugeriu, o presbítero Cacheta sugeriu, revela que há um ato automático. E aí eu quero que vocês entendam isso. Porque eu não vou gerar mais confusão na cabeça de vocês, porque eu vou passar a aula toda gerando confusão. No momento em que você crê, automaticamente é revelado a você que Jesus Cristo e o Pai são um. E que o Espírito Santo, o Pai e o Filho também é um só Deus. A doutrina da Trindade não pode ser explicada. Ela só pode ser revelada. O que eu estou defendendo aqui? Pessoas que não creem na doutrina da Trindade, depois de um processo ou de um tempo, estudando as Escrituras, participando da comunhão dos santos, essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo. Porque essa é uma doutrina que Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. Depois que eu for para a cruz e eu ressuscitar, vocês saberão que eu estou no meu Pai e que o Pai está em mim. Porque a grande discussão de João era o seguinte: mostra-nos o Pai, Senhor. Nós queremos ver o Pai. E Jesus diz: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não percebem que eu estou no Pai? Por que no Antigo Testamento não tinha essa percepção? Porque o Espírito Santo não fazia morada naqueles que eram salvos. Então, essa perspectiva no Antigo Testamento não era uma condição sine qua non. As pessoas criam num Messias que ainda não havia sido revelado. Mas agora nós cremos no Messias que já foi revelado. E ele foi revelado em nós com a morada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, automaticamente você toma consciência de que o Filho está no Pai, o Pai está no Filho e o Espírito Santo é também parte desse mesmo Deus. E isso não pode ser explicado totalmente. Isso é crido. E é por isso que eu vou fazer uma conclusão. Não sei quem tem parente aqui. Pessoas que são do testemunho de Jeová são hereges. Nenhum testemunho de Jeová alcança a salvação. Qualquer igreja que nega que o Espírito Santo é Deus, ela é herética. E quem está nela não pode ser salvo. Porque é um paquete que vem junto com a presença do Espírito Santo em nós. Então, Jesus está dando essa promessa no capítulo 14. Quem crê em mim saberá que eu estou no meu Pai e que o Pai também está em mim. E isso é uma revelação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dulce. Pastor, desculpa, então, Dulce, pode ir. Mais vídeo. Hã? Não está aparecendo mais o vídeo. Então, pastor, eu só não posso entender como alguém, para você ser salvo, você tem que passar pela cruz. Como alguém pode passar pela cruz se não aceita Jesus como Deus? E como o senhor acabou de falar, se você vai para a cruz, você é revelado automaticamente, explica o que o Fábio falou, né? Se você explica a salvação daquele que morreu ao lado de Jesus, é revelado automaticamente, Fábio. E também vai de encontro com o que o Kissen falou, né? Não posso entender alguém não aceitar a Trindade passando pela cruz. E no meu ponto de vista você só é salvo se você passar pela cruz.
E Jesus Sim, é Deus. você está certo. O equívoco... Jesus é Deus porque foi através dele que você tem a salvação. Perfeito, perfeito. O erro do Kisney, e também é assim, é pensar, eu vou descobrir a Trindade na caminhada. Não, eu não vou descobrir a Trindade na caminhada. Se é que o Kisney percebeu isso, eu não sei Me se... desculpa, pastor, me desculpa te interromper, eu não disse isso. Sim, o que é que você disse? Que não há como separar os três. Porque na conversão, o poder da salvação está no sangue e no ministério de Cristo. Mas quem convence do pecado, quem chama o pecador irresistivelmente é o Espírito Santo. Não, então, o que ficou parecendo, Kisney, e aí você me desculpa, o que ficou parecendo é que você falou de um aprendizado posterior para a pessoa descobrir a Trindade. Não, pastor, eu não falei isso, não, desculpa aí. Ah, tá. Então é o seguinte, é importante vocês entenderem, o texto do Fábio também é revelador, que o ladrão na cruz, ao crer, ele já sabia que Jesus era rei, ele já sabia que Jesus era Senhor, ele já sabia que o paraíso era o paraíso de Jesus. Então, tudo isso é revelado quando o Espírito Santo faz morada em nós. E o Espírito Santo faz morada em nós quando nós nos convertemos, no momento da nossa regeneração. Então, é uma condição sine qua non da salvação que a pessoa creia na doutrina da Trindade. Quem não crê na doutrina da Trindade precisa passar por uma experiência de conversão. Martinha, você ia falar algo? Eu ia só falar que é o Espírito Santo que aplica a obra da redenção em nós. Verdade. Exatamente. Então, não tem como não crer. Não tem como. Então, Pastor, você vê... Sim, quem está falando? Sou eu, Benézio. Benezinho. A declaração de fé de Atanásio, lá no 25, no mesmo artigo aí, ele diz que aquele, portanto, que for salvo, deve assim pensar sobre a Trindade. Certo? Sim, sim. Ou seja, essa revelação da Trindade ela veio posterior a Jesus Cristo, correto, senhor? Sim, você está certo. Eu recalquei sobre isso. Antes a revelação não era dada, gente. Deus revelou somente após Jesus Cristo, sabe? Sim. Essa revelação. Sim. Então, Atanásio diz aqui na sua declaração de fé, aquele, portanto, que for salvo, deve assim pensar sobre a Trindade. Sim, sim. Você está certo. O que eu falei. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava nos crentes, no povo de Deus. Ele estava sobre o povo de Deus. Isso. Ele não estava habitando dentro de cada um de nós. Entendeu? Então, você está completamente certo. O 31 diz assim: é Deus gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Ele está falando sobre Jesus Cristo. É importante falar isso. É Deus gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância da mãe. Vamos agora para as polêmicas, tá? Vou abrir aqui para polêmica. E eu já falei isso numa classe de catecúmenos, e eu quero falar aqui. Quem estava na classe de catecúmenos era a Claudete. Claudete está dormindo, então deixa ela dormir. Eu não sei quem estava mais lá na classe, acho que o Fábio. O Fábio estava trabalhando e não quis. O pecado passa de geração em geração através de quem? Everton. Eu não tenho certeza não, pastor. Ok? Wilson, o pecado passa de geração em geração através de quem? Através de Adão. Aí. Adão morreu, moço. Ele primeiro pecou, não foi? Mas assim como a Bíblia não fala assim como por um homem entrou o pecado, por um homem vinha a salvação? Mas por quem é que passa o pecado? Pergunta é essa.
Através dos pais. Os pais. Quem falou isso? João Oliveira. Ô, Joãozão, presbítero João. João, tá certo. Os Eu tô pais. aqui caladinho, quietinho, como um bom mineiro, só escutando. Como é que eu vi que... João, você está perfeito. Os pais. Pergunta pro Cacheta, com essa barba. Fabiana fala, a barba do Cacheta tá horrível. Cacheta. Por quem passa o pecado? Pelo homem ou pela mulher? Pelos dois. Quem falou os dois? Os dois, não tem como não passar só por um. Né? Passa pelos dois, já em pecado. Passa pelos dois. Cacheta. Se o homem e a mulher são um, passa pelos dois. Passa pelos dois. E a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe, mas certo. A mãe não concebeu pelo pai. Pois é, o pecado não passa pela mãe. Pastor, o homem não é o cabeça, não é ele que é responsável? Eu vou explicar. O pecado não passa pela mãe. A mãe não transmite pecado. A concepção é em pecado. Mas a mãe não transmite pecado. Quem é que transmite o pecado é o homem. Deixa eu explicar. Olha o que Atanásio está dizendo. Jesus Cristo foi gerado da mesma substância de Deus eternamente através de Deus. É eternamente gerado da mesma substância de Deus. Por isso que ele é Deus. E ele foi gerado da mesma substância do homem através de Maria. Se Maria passasse pecado, Jesus teria pecado. Quem concebeu o óvulo de Maria? Nós aprendemos isso todo Natal, gente. Santo. Foi o Espírito Santo. Se José tivesse concebido o óvulo de Maria, Jesus tinha pecado? Sim. Então quem é que passa o pecado? O homem. Mas, quem é que pecou no Éden? O homem. Adão. Deus não disse Eva pecou. Por isso que volta Adão, certo? Tá, Wilson, pelo amor de Deus. Wilson, para. No final voltou Adão, né? Tá defendendo a mulher pode engravidar sozinha? Não. O homem também não. Mas na concepção de Jesus, o que Atanásio está dizendo para nós aqui? Vamos lá em Atanásio de novo. Tá? O grande teólogo da igreja. Vamos lá em Atanásio. Ele está dizendo o quê? Deus é gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. Confere aí. É homem porque nasceu no tempo da substância de quem? A mãe. E para a Igreja Católica, para arrumar isso, qual é a heresia que a Igreja Católica tem? Quem acertar ganha uma camisa do Flamengo quando eu for no Brasil. Não. Maria. Do Flamengo. Tô precisando de um pano de chão mesmo. Fala aí. Que a Maria é a salvadora, nos salva. Quem falou isso? Nilma. Não. Fala aí, pastor, de novo. Você está certo em parte, mas para resolver o problema do pecado, porque o problema da depravação total, o problema pactual, só os reformadores vão solucionar primeiro, depois. Tá? Mas a Igreja Católica, não entendendo a doutrina do próprio Atanásio, faz um armengo em Maria. Qual é o armengo que eles fazem de Maria? A gambiarra. É Maria intercessora? Não, também. Mas tem algo que é numa matéria de colégio. A gente estudou no Brasil. Ué? A mãe de Jesus é intercessora. Não, eu vou explicar. É que Maria não pecou. Não. Ela é santa. Isso. Eles vão falar da Imaculada Concepção de Maria. Maria foi concebida também como Jesus. Mas não foi. Mas ela não é. Continua sendo a Virgem Não. Maria deles. Continua sendo a Virgem Maria deles, apesar de tantos e tantos filhos depois. Sim, claro. Mas o importante aqui é nós entendermos que o pecado humano, o pecado passa através do homem. Porque é a semente do homem que fecunda o óvulo da mulher.
Se passasse pela mulher, quando o Espírito Santo fecundasse o óvulo de Maria, nasceria um pecador, um Deus pecador. Mas nasceu segundo a carne. E é isso que a Satanás quer falar. Mas ele nasceu sem pecado. Como é que ele nasceu sem pecado? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu quero apontar também para vocês a respeito de como é importante a família e o pacto, que é o que nós vamos trabalhar em casais na igreja. Isso está sendo fomentado aí debaixo do pano, já está sendo treinado, irmãos, para isso, que alguns não sabem, mas nós vamos caminhar para isso. O homem tem uma postura tremenda dentro do matrimônio. Por isso que nunca Deus chegou para Maria e pôs a culpa em Maria somente. Mas a maior culpa é em Adão. Adão cai. Adão cai. E quando Adão cai, todos caímos. Ah, mas se só Eva caísse, eu não sei o que aconteceria. Eu só sei que os dois caíram. Mas eu sei que pela concepção de Cristo, que Maria não passou pecado às gerações. Quem passou foi Adão. Adão passou às próximas gerações. Os filhos de Adão passaram às próximas gerações. E foi assim. Então, uma casa em que o homem não é o líder é uma casa que está debaixo de maldição. Se o homem é um mau líder, também. Se é um cavalo, se é um animal, se é uma pessoa mal educada, também. Porque ele é chamado para representar Cristo. Esse é um conceito que todos nós vamos entender. Maria não transmite. Ela era pecadora, ela é pecadora. Todas as mulheres são pecadoras, porque daqui a pouco elas acham que não são. Todas são pecadoras, só é colocar elas no shopping que eles se revelam. Então, assim, as mulheres são pecadoras também. Mas elas não têm a capacidade de transmitir o vírus. O vírus é transmitido pelo homem. O líder é o homem. Deus não fere hierarquia, jamais. Tá? Quem transmite... As filhas do Cacheta são todas pecadoras por causa dele. Tanto que a linhagem de Jesus veio de Davi porque veio de José, né, pastor? Exatamente. E José não concebeu Maria para Jesus. Justamente. Entendeu? José era descendente da tribo, quer dizer, de Davi, né? Praticamente. Então José vem da descendência de Davi. Mas José não concebeu Maria para gerar Jesus Cristo. Mas ele estava casado com ela, oficialmente com ela. E ao casar-se oficialmente com ela, ele era o cabeça do lar. E Jesus era filho dele, na ideia da hierarquia familiar. Na carne, filho de José. Então, é muito importante nós entendermos isso. Tá? A capacidade de passar o pecado a todas as gerações está no homem. Tá? E a mulher é pecadora também. Jesus foi concebido em Maria, tinha a cara de Maria, o jeito de Maria, os olhos talvez de Maria, o cabelo de Maria, era na carne como Maria, mas sem pecado. Tá? Por isso que o texto bíblico fala, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Não é que Jesus era feio como eu, ou como Kisney. Jesus era um ser humano normal. Ele não tinha uma beleza extraordinária que as pessoas olhassem para ele e falassem, que homem bonito, que homem maravilhoso. Não, nenhuma beleza havia, ele tinha beleza, mas nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Tá? Não era uma beleza chamativa. Era um homem natural. Era um homem sem pecado, mas naturalmente homem. Tá? Não existia nada de especial em Jesus, no sentido físico, que o fazia com que as pessoas se aproximassem dele e se dobrassem diante dele. Nada disso. Tá? Ele era concebido sem pecado pelo Espírito Santo e através do óvulo de Maria. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Podem me chamar de herege. Eu não tenho nenhum problema. Chamando os presbíteros também, porque eu não vou sofrer só nessa.
Tudo bem, gente? Ninguém falou nada, eu vou seguir. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. Carne humana. Jesus não era uma carne especial, carne humana. Igual ao Pai, segundo a divindade. Menor que o Pai, segundo a humanidade. Vamos de novo parar aqui. Vamos parar aqui. Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Quem lembra dessa frase aí? Quem lembra? Já viu essa frase de Jesus? Vamos, gente. Pode abrir os microfones. Jesus estava dizendo que era menor que o Pai, divinamente ou humanamente falando? Humanamente falando. Humanamente. O Pai é maior do que eu. Então, é muito importante você entender a comunicabilidade de Jesus do Deus Cristo, do Deus Filho, com Jesus Cristo, homem. A comunicabilidade dos dois. Eu falei aqui, Jesus sabe, o Filho sabe quando virá, claro que ele sabe, ele é Deus. Se ele não souber, ele não pode estar na categoria de Deus. A não ser que ele esteja mentindo. E Jesus não mente. Deus não pode mentir. Não é que Deus não minta. Deus não pode fazê-lo. É contrário à sua natureza. Então, o que é que Deus fez? Deus não comunicou a Jesus o dia da sua vinda, o Cristo homem. E o Cristo homem não sabe. Mas o Cristo Deus sabe. Tá? O Cristo homem é menor, é submisso. Adora o Pai. O Cristo Filho é co-herdeiro, é co-substancial com o Pai, homúcios com o Pai. Então, é muito importante você entender, desde lá no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma substância. Jesus Cristo e o Filho têm a mesma natureza. Uma só personalidade e duas naturezas, humana e a natureza divina. O Pai só tem uma natureza, a divina. O Espírito Santo só tem uma natureza, também a divina. Tá? Mas só o Filho tem ou possui duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Juntas, sobrepostas, nunca mesclada. Eu sempre explico isso aqui. Nunca mesclada. São duas naturezas coladas e sobrepostas. Elas não se misturam. A divina não entra dentro da humana e a humana não entra dentro da divina. Por isso que ele vai falar perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ô Fábio, ô Hernando, por que ele fala perfeitamente homem e perfeitamente Deus? O que vai falar? Não sei. Não sei, pastor. Ô Bené, por que é perfeitamente homem e perfeitamente Deus? Substância. Hã? A mesma substância. Não. Perfeitamente Deus, porque ele é o Pai está nele. Perfeitamente homem, porque ele não pecou. Não. Presta atenção, eu sei que é filosofia agora de manhã, nós estamos com fome, coronavírus, mas presta atenção. Por favor. Se a divindade de Jesus entrasse na humanidade de Jesus, ele seria perfeitamente homem? Martinha. Não. Ele seria misturar, deixa de ser 100% divino ou 100% homem. Para ser, muito bem, tem que ser 100% Martinha. divino, 100% bem. homem. Se a divindade de Jesus entrasse na sua humanidade, ele se tornaria um X-Men. Ele era homem, com as limitações de homem, com o sono de homem, com o cansaço de homem. Homem, ele nunca foi. A divindade dele não pode misturar. A divindade não pode receber a humanidade dentro dela. Se a humanidade receber a divindade dentro dela, ela deixa de ser divina.
Por isso que é união hipostática. Elas estão juntas, coladas, mas elas não se misturam. Nunca se misturam, nunca se misturam. Elas estão sempre juntas. A divindade é 100% e a humanidade é 100%. Não há mistura nas duas. Jesus nunca misturou as duas. Elas, como diz a Nilma aqui, elas são distintas. São naturezas distintas. Agora, o que acontece é que às vezes a gente mistura isso quando está lendo o texto. E não pode misturar quando está lendo o texto. Tá? Por isso que quando Jesus fala, eu não sei, ele está sendo verdadeiro porque ele está falando como homem. Quando ele diz, eu sei o que está no coração de vocês, ele sabe o que está no coração das pessoas porque ele é Deus. Então, é isso que nós precisamos distinguir sempre quando lemos os evangelhos acerca de Jesus. A hora que ele está falando como Deus e a hora que ele está falando como homem. Tá? Essa tem que estar clara na nossa cabeça. Senão a gente vira herejão. Tá? Vira pior herege que eu. Já sou herege. Mais herege é lascar o cara. Vocês estão muito caladinhos, eu vou seguir. Igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Embora seja Deus e homem, contudo, não são dois, mas um só Cristo. É uma só pessoa. É um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Finalmente, não por confusão de substâncias. Olha o que eu falo para vocês direto. Estou bem acompanhado. Atanásio. Você pode chamar de herege a mim, mas tem que chamar Atanásio também. Tá? Então, chama eu e Atanásio de herege. Tá? Então, não por confusão de substâncias, mas pela unidade da pessoa. É uma pessoa, por isso que é união, e ela é hipostática, porque elas não se misturam, não há confusão de substâncias. Ok? Porque assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim também a divindade e a humanidade formam um só Cristo. Essa frase é linda de Atanásio. Né? Ele sofreu, homem inteligente, ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. A palavra infernos aqui é questionável. Aqui está uma heresia de Atanásio. A palavra inferno. Deixa eu abrir aqui para saber como é que está isso com vocês. Deixa eu ver um cara aqui. Ô, Bené, o que é que significa que Cristo desceu ao inferno? Ele viu a morte, né, pastor? Viu a morte? Sim, não, ele carregou os nossos pecados. Nossos pecados sobre nós, sobre ele. Então, ele desceu... tem outra palavra que eu não me lembro agora, que substitui o inferno. Hades. Hades, desceu Hades. Então, muitos interpretam Hades como inferno. Talvez seja essa confusão. Benezinho, menino! Você é torcedor do Botafogo mesmo. Ele aguarda mesmo. Você está no caminho certo. Eu vou perguntar para o nosso ministro de louvor. Tá? Nosso ministro, nosso levita. Sou levita, não. Sou da tribo de Minas. Cruzeiro Esporte Clube. O que significa que ele desceu ao inferno ou desceu ao Hades? Pastor, não sei não. Para responder o que você está querendo aí agora, não sei agora não. Por isso que Deus te abençoa. Quando Cristo desce ao Hades, significa que ele morreu verdadeiramente. Ele não foi ao inferno, tá? A gente precisa depois discutir o texto de Pedro, mas não é hora. Quando ele prega aos espíritos em prisões, tá? Ali para a maioria dos exegetas, está falando dos espíritos que estavam, que foram pregados no pré-dilúvio, tá? Então ali é outra história, a gente fala disso depois, tá? Mas a ideia de que Cristo desceu ao Hades é a ideia de que Jesus morreu. Ele morreu mesmo.
Quando ele fala desceu ao inferno e o Bené consertou, essa expressão é consertada depois no credo apostólico, desceu ao Hades. O que é descer ao Hades? Ele morreu mesmo. Ele experimentou a morte. Ele parou de respirar. A sua alma deixou o seu corpo. E separou-se a alma do corpo. E ele passou 3 dias morto. E ao terceiro dia ele ressuscita. E isso é descer ao Hades. O inferno... Está fechado seu microfone. O inferno está zerado. O inferno está fechado. O inferno não tem ninguém lá. Todos os mortos estão na antessala do inferno. Aqueles que morreram sem Cristo. E aqueles que morreram com Cristo estão na antessala do céu. Já desfrutam de Cristo parcialmente, mas não na sua totalidade, porque nós somos feitos para viver em carne e em parte material e parte imaterial juntas. Então, para a gente desfrutar o novo céu e nova terra, nós vamos ter que estar com o nosso corpo humano para desfrutar. Tá? Isso é antropologia bíblica. Então, quem morre em Cristo já desfruta de Cristo na antessala do céu. Quem morre sem Cristo já desfruta parcialmente do inferno na antessala do inferno. Mas o inferno ainda não está aberto para inscrições. Não, está aberto para inscrições, mas não está aberto para se aproveitar os seus parques temáticos. Ô, pastor, a gente pode separar os termos aí, usando, ao invés de inferno, usando o lago de fogo, né? Que é o que... Sim. É que é o lago de fogo. É uma qualidade da palavra inferno. Tá? Mas porque o texto bíblico lá no original grego, e lá, já que João escreve em aramaico, e depois é transliterado para o grego, ele fala que jogou no lago de fogo, que é o inferno, e que o inferno vai estar dentro, que foi preparado para os anjos caídos, mas que também estará nós, seres humanos, que não vamos ter um corpo para o inferno. Reverendo, quando Jesus diz ao ladrão da cruz que hoje estarás comigo no paraíso, né? Sim. Será que Jesus, entre a morte, né, e a ressurreição, ele foi para o paraíso? Não, ele foi para o paraíso, que é a presença de Cristo. O que é o paraíso? Eu vou falar isso hoje no sermão. Se alguém for lá na igreja hoje, porque o Eudo já disse que não aguenta ouvir meus gritos. Então, vou tentar baixar o microfone. Mas hoje eu vou falar dessa separação. Eu vou falar o que é a separação no Éden. É a presença de Deus. É que eles são expulsos. Por que o texto bíblico diz nada nos separará? Porque houve uma separação entre Jesus, Adão, entre Deus, Adão e Eva. Eles foram separados. O paraíso é a presença de Deus, é a presença de Cristo. Então, essa presença, ela já é restaurada automaticamente. Então, o paraíso já é restaurado automaticamente. Mas não é a salvação completa. Porque aquele ladrão da cruz precisa ressuscitar, receber o corpo incorruptível, habitar no novo céu e na nova terra, e ali viver eternamente. Porque as coisas serão exatamente como elas são hoje, só que sem pecado. Novo céu e nova terra. Haverá o reino espiritual, sem a presença de demônios, e haverá o reino físico, sem a presença do pecado e dos não eleitos. É muito importante a gente lembrar sempre disso. Então, quando Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele está já na presença de Jesus, mas não é a salvação completa. Os adventistas do sétimo dia vão falar do sono, que ele vai dormir, que ele não vai experimentar ainda a presença de Jesus. Só na ressurreição que ele desperta do sono, porque quando Paulo usa a expressão descansa, fulano descansa em Cristo, os do adventista do sétimo dia pensa que aquela palavra descansar é fazer igual aquilo que o Bené faz todo dia. Deita, tira uma cesta lá no caminhão da FedEx, dorme e esquece do mundo. Né, Bené? Não é isso. Tá? Não é isso.
Não é isso. Aquele descansar aí é descansar dos pecados, do sofrimento dessa vida e agora já desfrutar, numa certa medida, da presença do Cristo, da presença de Jesus Cristo, de Deus, de uma forma já mais pura e próxima, né? E depois, na ressurreição, isso se completa com nós tendo corpo e alma, porque nós fomos feitos para ter corpo e alma juntos. Nós não somos feitos para ser imaterial, para ficar atravessando parede, para ficar voando de um planeta para o outro. Isso não é da nossa natureza como ser humano, tá? Então, nós continuaremos sendo seres humanos e muito felizes, tá? Nós não seríamos felizes completamente se fôssemos só alma voando por aí, ou também se fôssemos só corpo sem uma alma. Nós somos essa união, essa unidade. Então, a salvação se completa na alma primeiro e depois no corpo, na ressurreição. Eu acho que eu tô... Irmãos, tudo bem com vocês? Tenho que terminar. Pastor Ângelo começa agora às 10, não é isso? Para a gente não atrapalhar a aula dele. Hoje, Pastor Ângelo não. A Tânia está levantando ali. O que foi, Tânia? Hoje o pastor Ângelo não vai estar dando aula de angiologia, porque ele está tomando a vacina. Que tá. Eu tomei a vacina. Ou tomou e está tendo reação. Ele não explicou, ele falou só devido à vacina. Hoje ele não poderia estar dando aula. Tá. Então, se eu pequei ou falar coisa errada, cancela. Perdoado. Você já está transformada, porque você não peca. O Iraci peca, você ainda não peca mais não. O Iraci, a Dulce, esses dois pecam direto. Você e o Paixão não pecam mais. Eu não duvido. Concordo plenamente. Meu marido não erra nunca, ele não peca nunca. Nunca. Paixão, aqui em casa tem uma cama sobrando, tá? Você vem pra cá. Tem uma coisa que não faz é errar. Meu marido é o mais santo que existe no mundo. Nunca vi. Dos problemas é só quando ela acorda, né? Isso não é verdade, não. Só por essa palavra, não é verdade, não. Já diz a santidade do homem. Olha para isso. Quem falou que não é verdade? Marcos? Não, o seu Paixão. Não, aqui. Algum dia ele já te pediu desculpa, perdão por alguma coisa? Já. Sim. Eu tô falando a verdade. Deixa eu ver aqui. E, Paixão, você resolve esse caso aí. Irmãos, hoje nós temos o culto às 6 horas. Aqueles que estão lá, por favor, nos vemos lá. Desfrutem o dia, descansem, amem-se, tá? E aí a gente vê mais à tarde, se Deus assim permitir. Algo mais, senhores? Sim, pastor, tem uma questão. Sim, Fábio. Os irmãos que quiserem aderir ao meu abaixo-assinado aí, para o pastor não participar mais com essa camisa do Flamengo, só me mandar o nome completo e o CPF e a gente apresenta depois. Já perdeu, Fábio. Já perdeu. Sai fora, é só vocês três. Apoiado. Já tem o voto. Fábio, eu vou te mandar meu nome, CPF e tudo, ok? Essa camisa aí é uma afronta. Já perdeu. Somos maioria. Somos maioria sempre. Eu prefiro a camisa do Botafogo do Beni aí. É isso aí, João. É isso aí. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E Flamengo. Boa noite. Flamengo sempre o hei de ser. É quieto, Caxias. Tem que sair. Fazer. Tem que sair agora. Obrigado. É jogo do Cruzeiro hoje, viu, pastor? Pode desistir, viu?